Opa galera, aqui é o Eric MVS e eu vou mostrar para vocês algumas mãos de torneio mais para um contraste entre agressividade e passividade, que os dois podem ser utilizados como uma arma para você no jogo, né? Então primeiro eu vou mostrar aqui três exemplos de passividade. Aqui a gente está bem deep, né? Blind 250, eu tenho mais de 100 Big Blinds e o Xandro tem 77 Big Blinds. Então eu não me importo de tanto da call ou da tribet com Ice Valete off. Pela mesa, pelo que eu tava vendo que ele tava jogando muitas mãos, optei por dar tribet. Eu acho tranquilo as duas opções. E ele dá call. Beleza, quando o oponente dá call, geralmente ele vai ter vários pares médios. Ele pode ter sim um Ice Dama, um Ice Rei. Mas Ice Rei, a maioria das vezes os oponentes dariam 4bet, depende muito do oponente. E ele vai ter muitas Broadway snipadas, né? Ele vai ter 10 Valete naipado, Vala Dama naipado, todas essas mãos que a maioria dos oponentes não largaria de jeito nenhum nessa situação. E como eu acho que apostando aqui eu não vou extrair tanto e eu não tenho uma mão tão defendida assim para extrair, eu prefiro colocar o Ice Valete no meu leque de mãos que eu daria check call nessa situação. Que eu acho que ele pode me blefar um monte de Broadways. Por exemplo, se ele tem um Rei Dama, ele acha que ele bloqueia eu ter o Ice Dama, eu ter o Ice Rei, e ele deve imaginar que consegue me blefar apostando várias streets com essa mão. Então do check, ele aposta tranquilamente nosso call. Turn 5 não muda nada. A gente tem que continuar dando check, deixar ele blefar. Se eu imagino que ele é um oponente capaz de blefar, e ele aposta de novo meio pot e eu dou call. Aí o River é interessante. Se o River vira uma carta baixa e ele for all-in, aí provavelmente a gente vai ter que respeitar, que ele representa muito um Ice Dama, Ice Rei, mas eu não acho que em torneio o cara vai arriscar 80 Big Blinds num blefe assim, ainda mais em começo de torneio. Então pagar o flop, pagar o turn eu acho tranquilo, o River vai depender da carta. E veio o Ice, que é a melhor carta possível. Ele deve estar imaginando que a gente tem muito aí Dama Dama, Rei Rei, às vezes jogando assim. E é a melhor carta que ele deve imaginar para blefar, mas eu acho que é uma carta meio ruim para blefar, né? Porque eu com vários ases aqui médios também jogaria da mesma forma. Ele vai ao in, então coisa linda, a gente paga com o nosso full house. Pior das hipóteses, a gente empata com outros ases. E ele mostra ali um 10 valete off para um total blefe de 80 big blinds. Agora, se fosse uma outra carta no river, aí eu teria que pensar um pouco mais entre dar o call ou foldar. Uma outra situação aqui o TG abriu, a gente tem As com 35 blinds, uma tribet bem tranquila. Se o TG aqui é bem lock, que não dá pra ver direito, ele joga 55/6, ou seja, ele dá pouco raise, mas ele tava fazendo umas jogadas bizarras na mesa. E ele dá call no nosso raise. Esse board 4, 5, 7, eu não acho que ele vai ter muito par. A maioria dos oponentes não daria raise no TG e call na tribet contra só 30 e poucos blinds com esses parzinhos, né? 7-7 pode ser, mas a maioria dos oponentes teria aí um 8-8, 9-9, 10-10, até pelo range de abrir no TG e pagar a tribet. E então aqui eu acho tranquilo optar por check call ou check raise, né? O fato de dar check call eu achar um pouco melhor é que pode bater no turn uma carta, uma dama, um rei, que dá um par para ele, né? Ou ele continuar blefando se bater uma dama ou um rei. Eu dou check, ele aposta meio pot. Eu acho tranquilo dar call, dar raise, depende muito dos oponentes. E aí turn vem um 3 que não muda nada. Se a gente está ganhando dos pares médios dele, ele pode pegar agora um flush draw e blefar, um monte de coisa. E aí ele aposta aqui meio pot, eu já acho que a partir do momento que ele aposta esse valor ele não vai largar mais pro all-in, então a gente tem que ir all-in aqui. E ele paga, ele tinha um 3 e 8. E essa é a ideia, né, de usar a passividade a seu favor, né? Contra alguns oponentes muito agressivos ou muito sem noção, você deixa ele se blefar. Beleza, aqui um Ice Rail, o TG dando limp ali, vai ser um range muito amplo, né? A gente tem que dar raise aqui tranquilo. Esse é um board aqui que às vezes se eu tenho um Ice Rei Rei, eu vou colocar no meu range de check call também contra ele, porque eu não acho que acerta muito
os limps dele, só vai acertar os parzinhos. E ele deve ter aí muitas Broda snipadas, muitos AX snipados. O bom é que a gente bloqueia, né, o flush draw maior, então os AX snipados dele vão ser de outros snipes, né, o que é tranquilo pra gente. Então eu acho muito tranquilo a gente optar por check call, que com certeza ele vai blefar praticamente todo o range dele, né, nesse spot. Aí o turn vem a melhor carta, o Ice. Não tem por que a gente blefar aqui, a gente tem que deixar ele continuar blefando. Então opto novamente pelo check call. E no river vem uma dama que também é perfeito pra gente. E é perfeito pra ele também pensar em dar o terceiro barril, porque aí ele deve achar que a gente só vai pagar com o Ice no river, né? E aí ele aposta 3.300. Como eu acho que o limp dele no TG pode ter muito Ice pior que o nosso, e quando a gente vai ao win aqui, né, se ele tem qualquer Ais, ele splita, porque ele vai ter o par de Ais, o par de 4 e Kicker Dama. Então ele deve imaginar que ele vai empatar com qualquer par de Ais que a gente tenha, exceto Ais e Rei. Então acho bem tranquilo colocar ele ao win e ele folda, então ele blefou as 3. Beleza, essas foram as mãos de passividade, agora eu vou pegar aqui umas mãos de agressividade em reta. Então vamos lá. Tá. Esse spot aqui é muito interessante quando você está numa reta final ali, restando 50 jogadores. Você saber quem está pressionado, quem está agressivo. E prestar muita atenção nos stacks dos jogadores envolvidos. Então esse Victor Smu, ele está abrindo aqui com 30 Big Blinds. E esse Kras, Crazy Kiss, ele está pagando ali, ele tem 28 Blinds. Então os dois ali estão na média dos 30 Blinds. É o que implica que eles não podem dar muito call entre bet fora de posição, que vai ficar um pot muito grande e vai ser ruim de jogar. Eu sei que o Victor Smu tem uma noção disso, porque ele é relativamente irregular, né? Ele tem alguns resultados, só que ele é bem agressivo. Não dá pra ver direito aqui, não tá mostrando direito, mas por exemplo, aqui ó, é que tá meio distorcidas as estatísticas. Mas no começo da mesa ele estava abrindo 24% das mãos, no meio ele estava abrindo 25% das mãos, e no cutoff ele abriu 17%. Né? Então ele tem que defender bastante do range dele. Se ele está abrindo tudo isso, eu não acho que ele vai defender o suficiente. Aqui a gente tem um rei 3 off. Com o rei a gente bloqueia alguns combos aí de mãos que poderiam defender, como rei dama, Ice rei e rei rei. E pela minha imagem eu estava relativamente tight nessa mesa aqui. Não tinha mostrado nenhum blefe grande, não tinha feito muito squeeze light, muito bet light. Então aqui eu achei um spot muito bom para dar um squeeze light. O size nem precisa ser muito grande, acabei fazendo aqui um pouco mais que 3x, né? Acho que foi 3 e 3, 3.3 por aí. E eu acho que já faz o serviço, né? Porque dificilmente esses dois aqui com 30 BBs vão dar só call pelas stats deles, né? O Victor ele joga no geral 17-15 e o Crazy Kiss joga 19-11. Então eles são relativamente tight assim no geral. E aí passou, os dois foldaram e a gente puxa um belo pot sem showdown. Aqui um outro spot, a gente tem Rei 10 naipado contra o Alex 8. Esse cara aqui é muito agressivo. Não sei se está dando para vocês verem, mas aqui o Raise First In. Beleza, ele joga 26/16 de VIP para flop raise. Se você for ver quanto que ele abre do começo da mesa, em EP ele estava abrindo 27% em 33 mãos. Em MP ele abriu 26% em 31 mãos. Então é muito importante ver que do começo da mesa ele está sendo bem agressivo. E no cutoff ele abre 13%, no botão 9%. Então provavelmente nas posições finais ele estava com um pouco de medo de tomar re-steal. E ele estava abusando do começo da mesa, né? A agressividade dele, alinhado, aqui ele estava foldando, aqui eu não tenho muitas mãos, né? Mas em 7 oportunidades que ele tomou tribet, ele foldou 86% em 7 mãos. Não é uma amostragem muito grande, mas já dá pra gente ter uma noção de que esse cara tá bem agressivo pré-flop, mas ele não tá defendendo muito contra a tribet, tá? Então o rei 10 aqui de paus até acho que pode estar na frente do range dele, mas eu não quero jogar com 30 e poucos bebês, um pot assim fora de posição contra alguém agressivo. Então eu prefiro colocar esse rei 10 de paus no meu range de tribet light. Eu acho que é um spot muito bom contra o oponente certo, e ainda mais considerando a minha imagem que eu não estava muito solto. Eu acho tranquilo dar tribet. Tem que ser aqui por volta de 3x, porque a gente está fora de posição.
Podia ser um 2.7, uma coisa assim, 2.7, 2.8x. Eu fiz acho que 2.9. E ele folda. E aqui para finalizar, essa mão aqui com relação ao pré-flop. Né, é uma mão que normalmente a gente não coloca um 4 e rei off no range de raise. Mas pela mesa que eu tava jogando, né, que tava perto de um pay jump, se eu não me engano aqui tava tipo 16 left e o 15 ganhava mais do que o 16, e para alguns jogadores importava isso. Então esse Martosa aqui ele tava muito duro, ele tem 12 blinds, ele tava muito duro. E esse DM aqui tem 8 blinds, ele tava muito duro também. E o Frank não defendia nenhum big blind, mas nenhum mesmo. Se você, deixa eu ver se dá pra ver aqui. O Cold Call, ele defendeu ali 16% no Big Blind contra todo mundo abrindo. Mas quando alguém abria, do começo ele não defendia nada, ele só defendia contra o botão, contra o cutoff. Então, alinhando também que quem estava me dando mais trabalho na mesa era esse aqui, Miss Fortuned, que ele é um reg, ele tem bons resultados. E ele tá aqui no MP contra o TG, ele não vai fazer nenhuma graça contra mim aqui, ele não vai pensar em dar 3-bet light. Então, se você for ver, ó, tem aqui um Tight, que não vai reagir muito. Tem o Tug Waffle, que joga 18/14, que também não vai reagir muito. Tem um outro ali muito duro. E um Big Blind que não paga nada. Então, aqui no TG, eu poderia abrir com praticamente qualquer mão que tenha alguma blockers. Alguma blocker, seja o rei, seja a dama. Ou até mão com equidade, tipo, para jogar o pós-flop com o suited connectors. Eu poderia abrir muitas mãos aqui pelo posicionamento da mesa, né? E esse Grant aqui, por mais que ele tenha ficha, ele tá com mais de 50 Big Blinds, ele joga honesto, ele não tinha tribetado muito assim por blefe, tava jogando por valor. Então aqui eu optei por dar raise, que eu acho que é uma jogada muito dependente da mesa, né? Acho que 90% das vezes eu daria fold aqui, eu só abriria com tipo rei 10 naipado mais e rei 10 off eu foldaria, rei valete off eu pensaria em foldar também. Mas pela estrutura da mesa eu tipo, analisei os oponentes, vi que era uma oportunidade que passaria muito, e aí resolvi roubar do TG mesmo, que não é uma situação muito comum. Beleza, galera? Então é isso aí. Fiquem ligados na página do Facebook, que mais pra frente eu vou fazer vários vídeos, colocar mais textos explicativos também. Valeu!